Como fazer perguntas em inglês e como que eu faço essa pergunta em inglês? Assiste até o fim do vídeo que você vai saber. Hey folks, how you doing? Gabriel na área para mais um vídeo de inglês. No vídeo de hoje eu vou responder aquela clássica pergunta que todo mundo que está começando a aprender inglês acaba fazendo, que é como fazer perguntas em inglês. E eu vou te explicar isso do jeito mais simples que eu consegui e como sempre sem enrolação. Então se você gosta de vídeos rápidos sem enrolação, mas que tiram a sua dúvida, então já se inscreve aqui nesse canal. Bom, eu vou separar esse vídeo aqui em 3 partes. Na primeira delas eu vou explicar o que são verbos auxiliares. Isso é importante pra caramba, apesar de ser um pouco de gramática, é muito importante, então não pula essa parte. Depois eu vou explicar como fazer perguntas em inglês de uma forma geral e por último, como fazer perguntas usando o que a gente chama de 5W3H, que são essas palavras aqui. Mas não vamos adiantar as coisas, vamos por partes. O que é um verbo auxiliar? Bom, no inglês a gente tem verbos que ajudam a gente a determinar se a frase está no presente, no passado, no futuro, enfim. E são os verbos que tornam o inglês um idioma muito mais fácil de se entender. Na verdade eu não vou dizer que é fácil, mas ele é mais simples por ter esses verbos. Para fazer perguntas em inglês a gente sempre vai usar o verbo auxiliar na frente da frase. E é por isso que eu estou explicando eles antes. Os verbos auxiliares são o to be, com as variações dele, o to have, também com as variações dele, e o to do, também com as suas variações. Eu vou dar um jeito de colocar aqui na tela alguma tabela ou alguma coisa do tipo. Esses 3 são o que a gente chama de auxiliares primários. Mas isso é só uma questão de nomenclatura, não se sinta obrigado a decorar esses nomes. E dentro dos verbos auxiliares, a gente também tem os verbos modais, que são esses aqui. Como são muitos verbos, e o intuito do vídeo mesmo não é te explicar sobre cada um desses verbos auxiliares, os modais e os primários. Então eu vou deixar aqui na tela por uns 2 ou 3 segundos e você pausa e vê o que você não conhece. Aqueles que não conhecer, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Bom, agora a gente já sabe o que são os verbos auxiliares e quais são eles, então tá na hora da gente aprender a usar eles nas perguntas. É bem simples na verdade, os verbos auxiliares vão vir na frase antes do sujeito. O que é o sujeito? É a pessoa, animal ou objeto que está sofrendo a ação daquele verbo ou que está fazendo aquela ação. Mas vai ficar mais fácil de entender com esses exemplos aqui. Are you hungry? Are you hungry? Aqui a gente tem o verbo to be, que também no caso atua como verbo principal nesse exemplo aqui. E o you, que é o sujeito, né? Você, you, você. E a gente também consegue saber que essa frase está no presente. Por quê? Porque o verbo to be está no presente. E ele está sendo o principal e o auxiliar dessa frase, então a frase está no presente. Agora se eu quisesse perguntar isso no passado, você estava com fome? Were you hungry? Were you hungry? Were, que é o passado do are, depois o sujeito. E o sujeito também pode ser o nome de uma pessoa. Por exemplo, was John there? Was John there? Esses exemplos aqui foram com o verbo to be, que serve tanto como verbo auxiliar, quanto como verbo principal, mas nem todos os auxiliares são assim. Então como que eu vou fazer quando eu tenho um verbo que não pode ser o auxiliar? Por exemplo, o verbo to walk, que é de caminhar. Então como é que eu faço com esse verbo? Aí depende do que eu quero perguntar. Por exemplo, se eu quiser perguntar, você pode andar? Can you walk? Can you walk? Então a gente vai ter o modal, né? o verbo auxiliar can, aí depois o sujeito you e o verbo principal dessa frase que é o walk. Eu também posso querer perguntar, você caminha todos os dias? Aí nesse caso aqui a gente vai usar o do, que é só um auxiliar aqui, ele não vai nem ter um significado na frase. Ele só está ali mesmo para ajudar a gente a entender que tá uma pergunta no presente. Então ficaria, do you walk every day? Do you walk every day? Ou então, se for com he, she e it, daí a gente vai usar o does. Por exemplo, does he walk every day? Ele caminha todos os dias? E aí, se eu quiser perguntar no passado, eu vou usar o verbo auxiliar no passado e o verbo principal, que é o walk, ele vai continuar da mesma forma. Por exemplo, eu posso perguntar, você caminhou ontem? Então, tá no passado, né? Ficaria, did you walk yesterday? Did you walk
yesterday, porque o passado do do ou do does é o did. Então aqui a conjugação vai continuar did para he, she e it também. Ficaria did he walk yesterday. A gente tem também alguns tempos verbais um pouquinho mais complexos, por exemplo, passado contínuo ou presente contínuo, que é algo que estava acontecendo ou que está acontecendo no presente, mas a gente ainda vai ter o verbo auxiliar lá na frente. Nesse caso aqui, o verbo auxiliar vai ser sempre o verbo to be. E aí o verbo principal vai estar com o ing no final, que seria o nosso endo ou indo. Tipo, está acontecendo. Está, verbo to be, acontecer e o endo no final. Então, é esse tipo de construção que também vai acontecer no inglês. Por exemplo, are you walking on the street now? Are you walking on the street now? Were you running from those guys? Were you running from those guys? Mas tem algumas regras para usar esse ing no final, tá? Eu ensino essas regras lá no meu curso gratuito, o link tá aqui na descrição. E quando a gente quer perguntar em inglês no futuro, o verbo que a gente vai usar é o will. Esse vai ser o nosso verbo auxiliar. E em perguntas ele também vai vir na frente. Por exemplo, will you be there? Will you be there? Aqui o be está sendo usado como verbo principal, de estar mesmo. Will it rain tomorrow? Will it rain tomorrow? A gente também pode usar o going to para falar de alguma coisa que vai acontecer no futuro. E aí o verbo auxiliar que a gente sempre vai usar junto vai ser o to be. Ficaria assim: Are you going to be there? Are you going to be there? E aí as diferenças do will e do going to eu ensino nesse vídeo aqui que eu vou deixar o card aqui em cima. Bom, acho que já ficou claro que quando a gente quer fazer uma pergunta, o verbo auxiliar vem antes do sujeito e o verbo auxiliar que vai determinar o tempo verbal daquela frase. Então agora vamos para a terceira etapa do vídeo, que é como fazer perguntas em inglês usando o 5W3H. Bom, o princípio vai ser o mesmo, a única diferença é que a gente vai colocar essas palavras antes do nosso verbo auxiliar. Por exemplo, what is that thing? O que é aquilo? O que é aquela coisa? What is that thing? Where can we go? Onde que a gente pode ir? Onde podemos ir? Where can we go? Who should I invite? Who should I invite? Quem que eu deveria convidar? When will you come to Brazil? When will you come to Brazil? Quando você vem para o Brasil? Why is this happening? Por que isso está acontecendo? Why is this happening? How can I help you? Como que eu posso te ajudar? How can I help you? How much does it cost? How much does it cost? Quanto que isso custa? Quanto custa isso aqui? How many do you want? Quantos ou quantas você quer? How many do you want? Tem alguns casos que alguma coisa pode ir entre esse verbo auxiliar e essas palavras. Por exemplo, se eu quiser perguntar quantos doces você quer? Aí ficaria how many candies do you want? How many candies do you want? E só para exemplificar aqui vão mais algumas frases. How much water do you drink? How much water do you drink? Quanta água você bebe? How many shirts did you buy? Quantas camisas você comprou? How many shirts did you buy? What time is it? Que horas são? What time is it? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu ensinei como fazer perguntas em inglês com os tempos verbais mais básicos, mas a gente não usou alguns dos verbos auxiliares, por exemplo, to have, porque os tempos verbais daquelas perguntas iam ficar um pouco mais complexos, eles são mais avançados, então o vídeo ia acabar perdendo o sentido, né? E aí eu resolvi não explicar eles aqui, até para não acabar confundindo mais ainda vocês. No curso A Jornada do Autodidata em Inglês eu explico isso e mais um monte de coisa, um treinamento completo de inglês. Vai do zero até o avançado, você pode dar mais uma olhada sobre como é esse curso aqui na descrição, eu deixei o link. E aproveita que nesse mês de novembro de 2020 a gente ainda tá com promoção de Black Friday. É uma oportunidade única, né? Você não vê por aí todo dia um treinamento completo de inglês por menos de R$70. Eu tentei ser o mais explicativo possível nesse vídeo, tentei deixar ele mais simples, então se deu certo, você conseguiu entender, deixa o like aqui no vídeo e também se você gosta de vídeo um pouco mais rápido e sem enrolação, não deixa de se inscrever aqui nesse canal. E para dicas ainda mais rápidas, por exemplo, a dica de pronúncia de alguma palavra, então me segue lá no Instagram também, @gabrielbecker.inglês. Ah, e eu fiquei de falar como que a gente faz essa pergunta aqui. Como fazer perguntas em inglês? Fica how to ask questions in English.
How to ask questions in English. Em inglês, fazer perguntas, a gente não usa o make e nem o do para esse fazer. A gente usa o ask. Ask questions. That's it for today, folks. See you next video.